hoje teremos um relato impressionante, onde a nossa escrita quase foi atacada por um ser humano e quem a defendeu foi um lobisomem. Bora pro relato, galerinha! O relato de hoje foi me enviado pela minha escrita Lúcia Hares. Vamos ao relato. Olá, GRP, boa noite. O relato que eu vou contar para vocês, seus inscritos, agora, aconteceu comigo no ano de 1990, no interior de São Paulo. Eu trabalhava na época do relato como secretária em um escritório. Escritório esse que meus pais trabalharam também quando eram vivos. Eles morreram quando eu tinha 15 anos. Quando eu completei 19 anos de idade, eu comecei a trabalhar nesse escritório também. 2 anos depois, eu comecei a fazer a faculdade. E todos os dias, quando eu saía do serviço, eu via um andarilho próximo ao escritório, sentado. E eu sempre entregava para esse andarilho um lanchinho que eu levava para mim comer na parte da tarde. Eu geralmente não comia esse lanche. No começo, eu entregava esse lanchinho a esse andarilho somente de vez em quando. Mas depois, eu passei a entregar o lanchinho para ele diariamente. Esse senhor estava dormindo em uma casa abandonada de frente ao escritório ao qual eu trabalhava. Algumas pessoas da prefeitura já tinham tirado muitos andarilhos daquela casa. Esses andarilhos geralmente dormiam ali na casa, já que essa casa estava à venda e estava largada às traças. Tinha um homem que vendia casas para muitas pessoas ali na cidade, e esse homem era o responsável pela venda dessa casa, ao qual o andarilho estava dormindo. A tal casa, como eu disse, estava abandonada. O andarilho em questão até começou a cuidar da casa e dizia para mim que a estadia dele ali naquela casinha era passageira, pois ele tinha negócios ali naquela cidade e logo ele iria embora. Eu até achava aquele senhor meio doido de RP, porque onde já se viu um andarilho ter negócios a se tratar na cidade? E apesar de eu achar aquilo estranho, ele era muito engraçado e realmente era uma pessoa boa. E, sinceramente, o GRP parecia ser uma pessoa extremamente estudada. Sem contar que ele nunca tratou mal ninguém que passava ali perto dele. Você mesmo comentou comigo que na sua city tem muitos andarilhos que até agridem as pessoas. Devido a ele ser uma pessoa boa, eu relevava e não questionava o que ele me dizia. Para você ter uma noção da energia boa que esse andarilho tinha, até o cara que estava incumbido de vender a casa não tratava ele mal. E eles tinham um acordo. Toda vez que um cliente marcasse para ir até a casa para ver se gostava da casa e comprava ela, esse cara que vendia as casas ia falar com esse andarilho antes e pedia para ele esperar do outro lado da rua para que a pessoa pudesse ver a casa tranquilamente e ninguém ficasse sabendo que ele estava se hospedando ali na casa sem a ordem do dono. Assim que o suposto futuro comprador ia embora, o vendedor permitia que o andarilho voltasse para casa. Certo dia, eu resolvi conhecer melhor um certo cara. E esse cara foi me buscar no meu serviço. Antes de eu entrar no carro dele, carro esse que para a época era um carro bem chique, já que o cara tinha muito dinheiro e era de uma família renomada, eu dei um lanchinho ao andarilho que dizia se chamar Sérgio, assim como eu fazia todos os dias. E foi aí que esse meu ficante brigou comigo. Quando eu entrei no carro dele, ele disse para mim: aonde já se viu você dar comida a um andarilho? Ele poderia te roubar. E também reclamou do meu trabalho, dizendo que uma moça tão linda como eu não podia trabalhar em um escritório simples, em um bairro simples como aquele. Ele disse que eu merecia muito mais que isso. Eu, estarecida, falei pro dito cujo na lata
que esse era um trabalho digno e era daí que vinha o meu pão de cada dia. E ainda disse a ele que a família dele tinha vínculos com aquele escritório ao qual eu trabalhava. E falei para ele, GRP, se você pensa isso de mim, então não podemos mais sair juntos para nos conhecermos. Saí do carro em frente à cafeteria, ao qual sempre íamos para conversar. E eu disse ao cabra que a partir daquele dia eu não sairia mais com ele. E o cara não gostou nada da história. Disse na minha cara que nem ao menos ele tinha me experimentado por dentro. Eu fiquei chocada com o argumento que ele usou e furiosa. E falei para ele que ele não tinha me sentido e nem ia me sentir. E falei que eu exigia respeito e que ele procurasse outra pessoa para se vender para ele por dinheiro. Eu não estava à venda. Saí do carro e fui embora. Ele não sabia onde eu morava, GRP. Pelo menos eu achava que ele não sabia. Simplesmente, ele era cliente do escritório, aonde eu trabalhava, como eu disse acima. E ele me cantou por muito tempo. E foi muito gentil para comigo. E disse que queria me conhecer melhor. Claro que com o passar do tempo eu aceitei conhecê-lo. Só que a gente só conversava, não tinha rolado nem ao menos um beijo. E demorou muito para que eu aceitasse a carona dele até a cafeteria. A minha avó não sabia de nada disso. Se eu aceitasse o pedido de namoro dele, aí sim eu o levaria até a minha casa para ele conhecer a minha avó e me pedir formalmente. E conheceria a família dele também. O problema, GRP, é que após eu deixar claro que eu não queria mais sair com ele, ele passou a me perseguir. Queria de qualquer maneira que eu fosse para a cama com ele. Eu fiz um boletim de ocorrência e acabei descobrindo que eu não era a única mulher que ele já tinha perseguido e que ele até tinha uma queixa por abuso sexual. Que ele nunca foi preso porque ele molhava as mãos dos policiais e então tudo era abafado. O típico playboy com dinheiro. Eu percebi que eu estava perdida porque o cara a princípio era intocável. Num certo dia, quando saí do serviço e entreguei o lanchinho para o meu amigo Andarilho, como de costume, esse tal de André, que estava me perseguindo. Olha, GRP, eu vou chamar ele aqui de André, mas esse não é o nome real dele. Estacionou o carro próximo a mim. Então eu senti um arrepio dos pés à cabeça. E o tal do André simplesmente desceu do carro, me pegou pelos braços e falou para mim: Você vai entrar nesse carro agora. E não grite, porque esse seu patrãozinho aí não vai te ajudar. Não esqueça que ele trabalha para minha família. Foi aí que o seu Sérgio Andarilho pegou o André pelas costas e começou a apertá-lo. Aí o André me soltou. Seu Sérgio, assim que viu que o André me soltou, resolveu soltar o André também. E o André, furioso, gritou para o seu Sérgio: Como você tem coragem de colocar suas mãos sujas em mim? O seu Sérgio falou para ele: Eu vou te dar só um aviso e espero que você escute bem. Deixe essa moça em paz, ou você vai se ver comigo. O André foi entrando no carro dele e falou para o seu Sérgio: Como um velho como você pode ser tão forte? Meus braços estão doendo e você apertou as minhas costelas. O seu Sérgio então disse ao André: Você precisa de uma lição e não sabe com quem está mexendo. Seu pai, seu dinheiro e as pessoas sujas que você compra com o seu dinheiro não vão poder te ajudar. Não se aproxime mais da moça, ou vai ser a última coisa que você vai fazer. Pois se eu não der fim em você, você vai permanecer vivo, mas nunca mais vai conseguir machucar ninguém. E vai implorar pela morte. O André saiu vazado com o carro. Não quis encarar o Andarilho, não. Acho que ele ficou com medo dele. E o seu Sérgio virou para mim e falou: Eu estou prestes a ir embora, minha filha. O que vim resolver aqui já está praticamente concluído. Mas antes de eu ir embora, eu vou acertar os passos desse riquinho, porque eu sei que ele vai te fazer mal. Já vi caras assim, que acreditam que a justiça não pode pegá-los, pois são intocáveis. Foi aí que eu falei pro seu Sérgio, GRP. Olha, seu Sérgio, eu sei que o senhor quer me ajudar, mas esse moço é de uma família tradicional daqui. Tem muito dinheiro e até a polícia é comprada pela família dele. Eu acho que eu estou perdida. E se eu soubesse que ele era esse monstro, jamais eu teria aceitado conhecê-lo melhor.
Então eu comecei a chorar desesperada. E o seu Sérgio falou para mim: Fica calma, minha filha, eu vou te ajudar. Hoje é o último dia que fico nessa casa aqui. Mas não se preocupe, que eu não vou embora, até ter certeza que você está em segurança. Eu agradeci o seu Sérgio e perguntei para ele por que ele estava me ajudando. Seu Sérgio então exclamou: Estou te ajudando porque você é uma humana do bem. Eu ando como andarilho, mas eu poderia estar andando com um carrão, assim como esse humano maligno que você chama de André anda para cima e para baixo. No meu caso, quanto menos eu chamar a atenção, melhor. O que comer, me tratou bem e ficou sem comer para poder me dar o alimento. Eu vivo há tantos anos nessa terra, minha filha, e vi poucas pessoas como você. Então você tem minha proteção, sim, e eu vou te ajudar. Me despedi do seu Sérgio e fui embora para casa e fiquei tocada com as palavras dele. Eu morava com a minha vozinha, que na época do relato tinha 90 anos de idade. Era um ser de luz maravilhoso que Deus me deu como avó. Naquele dia, quando eu cheguei em casa, minha vozinha estava fazendo jantar. Ela jantava muito cedo e eu só jantava depois que eu chegava da faculdade. Eu estava no primeiro ano de faculdade de RP. E somente o primeiro ano eu faria à noite. Depois, eu passaria a fazer a faculdade em período integral. Eu vinha de ônibus embora da faculdade para casa. E a casa da minha avó ficava de frente para um matagal. Aliás, o quarteirão todo da casa dela, que era um quarteirão bem longo, era de frente com esse matagal. Quando desci do ônibus naquela noite, eu me despedi de uma amiga minha, que também fazia faculdade junto comigo. Eu vinha caminhando e percebi que um carro com o farol desligado estava me acompanhando. Eu dei uma olhada, mas eu não reconheci o carro e não conseguia ver quem estava dirigindo. Sendo assim, acelerei o passo. E quando cheguei no portão da minha casa, que tinha um cadeado, chamei minha avó, que ficava sempre deitada no sofá, esperando eu chegar. E por que eu chamei minha avó de RP? Porque eu pensei comigo, for um ladrão, ele vai ver que a minha avó está na garagem e vai embora. A luz da garagem sempre ficava acesa e eu, nervosa, não conseguia abrir o cadeado. Minha avó saiu na garagem e falou para mim: que foi, menina? Você tá pálida? Por acaso viu algum fantasma? E o que vem a seguir foi algo muito rápido de RP. O carro parou ao meu lado. Era um carro desconhecido, sim, mas o motorista era bem conhecido, pois era o André. Ele desceu do carro e parecia estar transtornado. E aí, ele bruscamente me arrastou em direção ao carro. Minha avó gritava feito louca, tadinha, e dizia aos quatro ventos: Solta minha neta, seu ordinário! Então, o André falou para minha avó: Cala a boca, sua velha nojenta, ou a sua neta vai apanhar. E foi aí que ele me bateu. Segurou a minha boca para que eu não gritasse, e eu mordi a mão dele. Em seguida, eu falei para minha avó: chama a polícia, avó, pelo amor de Deus. Os vizinhos saíram para fora. E o André me segurou com uma mão e com a outra ele pegou uma arma que estava dentro da calça dele. Apontou a arma para minha avó e para os vizinhos que estavam apavorados. E ele exclamou: Eu vou matar todo mundo que tentar bancar o Salvador. Eu, com muito medo dele matar minha vozinha, disse para ele que eu iria com ele, que ele não precisava atirar em ninguém. Pedi para que ele abaixasse a arma. E foi aí que algo surreal aconteceu. Um ser pulou em cima do capô do carro. Os vizinhos correram para dentro de suas respectivas casas, gritando feito loucos. E aquilo pegou o André pelo pescoço, ergueu ele e o desgraçado do André me soltou. Eu caí no chão e quando olhei para trás eu fiquei em choque. Aquele ser era enorme, tinha pelos pretos, olhos vermelhos feito fogo. Tinha dentes que não cabiam na boca. Era um cão, mas tinha feições humanas. O bicho abriu os dentes para mim como que a sorrir e jogou o André com tudo no chão. Pulou de cima do carro, carro esse que ficou todo amassado, e foi para cima do André. Minha avó gritava para mim: Vem para cá, minha filha, isso aí é um lobisomem. E falava pro bicho aos prantos: Não mata minha neta não, por favor. Ela estava sendo atacada por esse homem. Ela não fez nada de errado, ela não faz mal para ninguém. Já sofreu muito nessa vida com a perda dos pais. Eu tentei acalmar minha avó, que estava tentando abrir o cadeado.
E quando o bicho se aproximou do André novamente, ele abriu aquela boca enorme para morder o pescoço do André. André só gritava pedindo ajuda e chorando muito. E quando eu, minha avó e até mesmo o próprio André achou que ia morrer, escutamos as sirenes da viatura GRP. E o bicho saiu correndo rapidamente em direção ao Capim Alto. Minha avó conseguiu abrir o portão e os policiais, assim que estacionaram a viatura, queriam saber o que estava acontecendo. Os vizinhos saíram para fora novamente e algo impressionante aconteceu. O André, todo estrupiado, implorou. Escute bem, implorou para ser levado para a delegacia e confessou toda a verdade. Disse que ia abusar sexualmente de mim e que o diabo peludo tinha vindo buscar ele e que ia morder o pescoço dele e que ele queria ficar na cadeia, aonde o bicho não poderia pegá-lo. E disse aos policiais que ele era filho de fulano e que era para os policiais entrarem em contato com o pai dele. Os policiais perguntaram se eu queria efetuar a queixa. Eu sei que a pergunta é uma pergunta besta, GRP, mas os policiais tiveram a pachorra de me perguntar. Eu disse a eles com veemência que sim. Meu vizinho foi quem levou eu e a minha avó na delegacia. Efetuamos a queixa e contamos o fato ocorrido na delegacia. E o meu vizinho foi uma das nossas testemunhas, pois ele viu tudo o que aconteceu. Assim como os outros vizinhos também viram, só que os policiais não acreditaram nem no André, muito menos em nós, quando dissemos que um lobisomem apareceu para me salvar. Depois disso, o André não teve mais vida. Ele não foi preso, mas foi diretamente para um sanatório. E está nesse sanatório até hoje. Tudo foi abafado. Quando você tem dinheiro, tudo é abafado, né, GRP? Tudo vai para debaixo dos panos. Naquela época, não tínhamos ainda acesso à mídia, como temos nos dias atuais. Hoje em dia, cada um de nós tem as suas respectivas redes sociais e qualquer pessoa consegue fazer denúncias e expor fatos nas redes sociais. Os meus vizinhos são vivos até hoje. Minha avó já é falecida. Sinto muitas saudades dela. Ela ficou triste por eu não ter contado a ela sobre o André e falou que eu precisava tomar cuidado, pois existiam muitos lobos em peles de cordeiro. E a minha avó ficou pasma ao ver um lobisomem fazendo uma boa ação, porque para ela só existiam lobisomens do mal, GRP. Usei no relato o meu sobrenome de casada. Sim, eu sou casada, mas sou conhecida pelo meu sobrenome de solteira. Também passei para você o endereço e o telefone do sanatório ao qual o André está internado. Você teve acesso a documentos que provam exatamente o que eu falei para você sobre o fato do André estar no sanatório até hoje. E como você conseguiu tudo isso? Aí vem algo que até então eu não mencionei no relato. Você conseguiu através de mim. Afinal, sou médica, psiquiatra nesse sanatório. O mundo não dá voltas, GRP, ele capota. E nessas voltas que o mundo dá, a justiça é feita. E no meu caso, ela foi feita com certeza. Aí, alguns inscritos podem pensar, mas como ela conseguiu fazer uma faculdade de medicina se os pais morreram e ela morava com a avó numa casa simples? Pois a resposta é simples também. Aos 21 anos de idade, eu pude ter acesso ao dinheiro que meus pais me deixaram. Esse dinheiro ficou rendendo no banco e quando eu pude pegar o dinheiro, eu não gastei o dinheiro com bobagens por aí. Eu já ajudava minha avó, pois eu trabalhava no escritório. Aí resolvi fazer a faculdade de medicina. Após 6 anos, me formei em medicina e cursei uma especialização em psiquiatria por mais 3 anos. Como eu disse acima, eu já estava no primeiro ano de faculdade quando isso aconteceu. E após eu terminar o primeiro ano de faculdade, eu também deixei o emprego no escritório, pois aí eu passei a estudar no período integral. Depois que eu terminei a faculdade, a minha avó ficou muito feliz. Ela chorava muito e mal pôde aproveitar o fato de ter uma neta médica, porque ela morreu dormindo em casa um mês depois que eu me formei.
aos 96 anos de idade. Depois da minha especialização, eu passei a atender no SUS, o Sistema Único de Saúde. E depois de alguns anos, também acabei aceitando uma oferta de trabalho nesse sanatório, já que o salário era muito bom. Eu deixo claro aqui que André não é meu paciente. Ele é paciente de um médico amigo meu. Os pais de André, nos dias atuais, também são falecidos e a família dele está falida. Já não tem mais influência aqui na cidade como antes, mas não deixam de ser pessoas perigosas. Por isso eu preferi o anonimato e não coloquei o verdadeiro nome do André aqui no relato. Na época do fato ocorrido, quando contei tudo para minha vozinha sobre o que ocorrera entre mim e o André e sobre o seu Sérgio, minha avó garantiu que com certeza o andarilho, o seu Sérgio, era o lobisomem que tinha me salvado. Nunca mais eu vi o seu Sérgio GRP, nem na forma humana, nem na forma de fera. Mas sou grata a ele, pois graças a ele não fui abusada sexualmente pelo salafrário do André. Afinal, Deus sabe lá o que o André ia fazer comigo depois de abusar sexualmente de mim, já que ele estava totalmente drogado. Para mim, eu escapei da morte e a justiça foi feita. O seu Sérgio Lobisomem fez exatamente o que prometeu, me protegeu e deu um jeito no André. André nunca mais foi o mesmo e realmente não teve mais vida. E está, como eu disse, até hoje no sanatório. Agradeço a você por narrar meu relato, GRP. A você, gratidão. Abraços a você e a todos os seus inscritos e inscritas maravilhosos. Fiquem com Deus. Lúcia Harias. Bom, galera das trevas, essa foi a nossa história de hoje. Sinistra, sinistrengue, sinistras. Agradeço a minha escrita, Lúcia Hares, que muito gentilmente me enviou seu relato. A você, minha amiga querida, um resto de treva, beijos. Meus amores e amoras, recadinhos para vocês. Primeiro, convido vocês a baixarem o aplicativo no Play Store da Rádio Carvalho News. Bora para a Rádio Carvalho News, que é uma rádio maravilhosa e eu tenho certeza absoluta que vocês vão amar. Eu ouço essa rádio e recomendo. Quero também que vocês vão até o canal da minha prima Jéssica. Digita na barra de ferramentas aí do YouTube, Jéssica Rebouças Tarô. E vão lá, se inscrevam no canal, deixe o curtir like, compartilhe os vídeos e dê uma força para a prima Jéssica crescer aí no nosso maravilhoso YouTube. Não é um canal de terror, mas é um canal de tarô, onde ela traz aí os tarôs do signo zodíaco. Tenho certeza que vocês vão amar, meus amores e amoras que eu amo. Também vou convidar vocês, caso vocês precisem de um curso especializado, seja de carga invisível, MOP, escolar, emergência, coletivo, temos aí o curso da minha amiga Kátia. A Kátia, ela é vendedora de cursos online. Se você precisa de um curso online, assim como eu, GRP, que trabalho com van e renovei o curso online com a Kátia de escolar e coletivo, assim como outros cursos que ela tem para oferecer, bora lá! Anote aí o WhatsApp da Kátia, 12988110267. Não importa o estado que você mora nesse nosso Brasil, a Kátia com certeza vai conseguir ajudar vocês. E tem uma coisinha especial, eu vocês mistérios da escuridão. Se vocês adicionarem a Kátia, fizerem o curso com ela e falar para ela: ô Kátia, eu conheci o seu curso através do Eu Vou Seus Mistérios da Escuridão da GRP. Ela vai dar um desconto para vocês, meus amores e amoras. Qualquer dúvida, estou à disposição no meu WhatsApp particular. Desde já, vocês, gratidão. Hashtag salve especial para os membros do canal. Isabel Valdir, Sandro Ragni, sua irmã maravilhosa Mazinha, Ivete Fagundes, Marcos Souza, Edu Gomes. Hashtag salve também para Vandiva Lima de Almeida, Patrícia Teles de Souza, Carmen Gandolfi, Simone Lima, Emília Eustáquio da Silva, Conceição Badaro, Minas Gerais, Luciane Silva, Ruth das Chagas e sua neta Linda Maria, Maria do Socorro Silva, Adriano Silva, Messias, Cássia Marina, Edilaine Paulino, Nilce do Lago, Clau Maciel,
Eliette Soares C.V, Glayson Rodrigues, Ana Silva, Janete Rocha, Newton Franzon, Ana Rita Santos Lopes, Daisy Pereira da Silva, Maria Tereza Carvalho, Sabrina Radicorri, Brenda Lilian Correia. O grupo da anarquia bruxística Irmãos Metralha Místico, Mazinha Ragno, Eliana Nodera e seu filho lindo Konosuke Nodera do Japão, Cláudia Montoro, suas lindas filhas Lei Rafa, Rodrigo Souza, meu amigo Pleide, Karina Estrelinha, Cristiane Neves, sua linda filha Yasmin Tiva do Milk Cake, Elias André e seu filho lindo Elis André, Tamires Rodrigues, seus filhos lindos Marcelo Gabriel, Miguel Guilherme, Rose Rodrigues, seus filhos lindos Rebeca Vitória e Tauã, Fernando Alves Xavier e sua linda filha, Gabi Xavier, Lucimari Silva, da Bahia, Alex Cavaleiro do Leão e sua mãe linda, da Margarida, Jaqueline Majesques, de Curitiba, Paraná, do Céu Cândido e seu filho lindo, Gabriel, Felipe Daniel Carvalho, Letícia Carvalho e sua linda sobrinha, Brenda, Cecília das Estrelas, seus filhos lindos, Elvis, Rebeca e Felipe, meus amores e amoras que eu amo. O hash Treva Salve é simples de você ganhar. É só você comentar o último relato postado. Automaticamente, eu vou mandar um Restreva Salve para vocês no próximo relato que eu postar. Sem mais, gratidão, GRP.